Olá, você ouvinte da Rádio Yes. Muito bom dia, boa tarde e boa noite. Me chamo Gustavo Murmel e seja muito bem-vindo ao mais um episódio do quadro Assim é Direito, o seu momento jurídico semanal. No recorte de hoje nós vamos falar de um tema muito interessante para o funcionamento do Poder Judiciário como um todo. Estou falando dos juizados especiais, mais especificamente dos de natureza civil, dos juizados especiais cíveis. Lógico que antes de adentrarmos especificamente nesse assunto, gostaria de lembrá-los de seguir a Rádio Yes no Instagram, @radies2023 CWB, bem como também acompanhá-la em seu site oficial, radies.curitiba.br. Também lembrando que esse programa ficará também disponível no canal oficial da Rádio Yes.Curitiba, podendo você se tornar um inscrito na plataforma também. Sem mais delongas, vamos adentrar ao assunto em especial. Afinal, o que é um juizado especial, Gustavo? Não sei, você está falando de juizado especial, nem sei o que é um juizado. Muito menos o que é especial, Gustavo. Você está falando de um assunto difícil, não quero nem saber. Vou dessintonizar da rádio imediatamente. Calma, calma, é um assunto tranquilo, muito mais simples do que um procedimento comum. Vou explicar. Em linhas gerais, o nosso juizado especial está previsto no artigo 98 da Constituição. Constitui-se, olha só, Constituição e constitui-se. Foi muito bom a minha locução. Calma, vamos lá. Consiste em um mecanismo de facilitação do acesso à justiça. Ou seja, o nosso juizado especial não é especial por ser mais complexo, é especial por ser mais simples. É um mecanismo de facilitação do acesso à justiça, pois permite que determinados conflitos de menor complexidade possam ser apreciados pelo Poder Judiciário. Muitas pessoas criam aquela impressão de que determinados conflitos do Poder Judiciário, por serem mais simples, teriam um valor de causa menor, não valem a pena de ser levados ao Judiciário. Afinal, seria algo mais estressante, seria algo que poderia ser um incômodo, uma dor de cabeça, gastar com advogado, gastar com custas processuais, e por conta disso as pessoas simplesmente guardam na gaveta aquele problema e esquecem. O juizado especial serve justamente para evitarmos esse ato de guardar na gaveta o problema, levarmos para o Poder Judiciário esse problema de menor complexidade para ele poder ser apreciado e termos uma sentença resolvendo em efetivo esse problema. Por conta disso que foi criado então esse instituto. Trata-se de um procedimento de apreciação do conflito pelo Poder Judiciário de forma mais simplificada e célere. Ou seja, você, pessoa que tem um conflito, que nós vamos falar aqui a respeito de se tratar de um conflito de menor complexidade, pode ser examinado pelo Poder Judiciário através dos juizados especiais dessa forma. Para alcançar esse objetivo, a justiça brasileira se vale de um procedimento muito mais enxuto e informal, com custos menores e prazos que permitem maior celeridade no trâmite de uma ação. Afinal, quantas pessoas têm os seus processos embaraçados no judiciário há mais de meses, anos? Alguns até podem levar décadas, dependendo da natureza. Temos os inventários, por exemplo, que se encontram paralisados por muito tempo, mas os juizados servem como uma alternativa para determinados assuntos. Não são todos os assuntos que podem ser apreciados pelos juizados especiais, mas boa parte dos assuntos que podem tramitam de forma mais célere, informal e simplificada. Vamos falar um pouquinho da natureza dos juizados especiais, então? Já sabemos que se trata de uma modalidade de ação, uma modalidade que pode ser levada a um juízo específico, que será apreciada de forma mais célere e enxuta. Eles existem, esses juizados, tanto no âmbito da justiça federal quanto da estadual. Aguardem um episódio futuro que falaremos a respeito da diferença entre justiça federal e estadual. Mas, em linhas gerais, são matérias específicas que podem ser apreciadas tanto por varas de natureza federal, pelos TRFs também, quanto matérias que devem ser apreciadas pelos tribunais de justiça dos estados e, respectivamente, pelos seus juízes estaduais. No âmbito dos juizados especiais federais, temos uma lei específica que os regula, que é a Lei 10.259, de 2001. No âmbito dos juizados especiais estaduais, nós temos a Lei 9.099, de 1995. O foco desse episódio, tendo em vista a nossa intenção de aproximar as pessoas do direito mais, podemos assim dizer, cotidiano das pessoas, será o juizado especial civil estadual. Não falaremos de juizados criminais, tendo em vista que temos foco mais no cotidiano dos indivíduos como um todo. Outra informação relevante a respeito dos juizados especiais cíveis e estaduais
é que nesse sistema em especial, existindo uma forma mais simplificada de resolução dos conflitos previstos pela Lei 9.099, nada impede a população, a parte interessada, de propor a sua demanda perante o sistema convencional de resolução de conflitos. Ou seja, se eu tenho uma demanda de natureza civil, nada me impede de, se ela puder ser apreciada pelo juizado especial, eu optar por apresentá-la de todo modo ao sistema convencional de resolução de conflitos. Por quê? Porque temos algumas limitações, que já abordarei mais especificamente no transcurso desse bloco de hoje. Temos essas limitações para a apresentação de uma causa ao juizado especial, que de certa forma podem desagradar algumas pessoas. Temos a limitação do valor da causa, por exemplo, que eu já abordarei, que determinados indivíduos, pelo escopo às vezes de quererem um benefício financeiro maior no transcurso da causa, optam por apresentá-la ao Poder Judiciário, podemos assim dizer, convencional. Não é uma expressão muito adequada, mas em apreço à simplicidade vamos utilizá-la nesse episódio. Posso apresentá-la para o juiz do juizado, que não é necessariamente do juizado especial. Então, por conta dessa possibilidade, dessa versatilidade específica do juizado especial civil estadual, eu tenho a capacidade de apresentá-la também junto ao procedimento convencional. Ok, feito todas essas especificações, vamos para um aspecto um pouco mais prático. O que determina que eu posso apresentar uma demanda ao juizado especial civil? Temos basicamente três elementos, três aspectos que determinam a chamada competência. Podemos adicionar um quarto, que é a competência territorial, mas ela determina entre os juizados. Então aqui a gente já estaria estabelecendo que um âmbito dentro da caixinha dos juizados. Então não é necessário que a gente aborde especificamente isso. Temos então como primeiro critério o valor da causa, que foi o que eu mencionei agora há pouco. Segundo o artigo 3º da Lei 9.099, as causas cujo valor não supere 40 vezes o salário mínimo poderão ser processadas pelo juizado especial estadual. Ressalta-se também que se o valor da causa não for superior a 20 salários mínimos, a participação de advogado é opcional, ou seja, se você optar que a sua causa não tenha um valor superior a 40 salários mínimos, você pode adentrar os juizados especiais, optando por esse procedimento mais célere, simples e enxuto. Contudo, se for não do seu interesse, você pode ainda optar porque a sua causa tem um valor superior e adentrar a justiça de cunho convencional. Também tem a questão do advogado, que também retomarei mais para frente, que justamente se a sua causa tiver um valor inferior a 20 salários mínimos, você pode dispensar a atuação do advogado, que é um atrativo muito grande para a atuação dentro dos juizados. Afinal, você não estará pagando custos para o seu advogado se você não comprovar a sua hipossuficiência, por exemplo. Além disso, também podemos falar que você pode, no caso dos 40 salários mínimos, se a sua causa exceder esse valor, você pode tanto optar por adentrar a justiça convencional, nós podemos assim dizer, ou renunciar ao valor que supere os 40 salários mínimos. Então, digamos que, vamos ser bem exagerados aqui, que a sua causa tenha valor equivalente a 80 salários mínimos. Você pode, para poder ingressar no rito, ou seja, no procedimento específico dos juizados especiais cíveis, você pode renunciar a esses 40 salários mínimos a mais, que ultrapassam o valor, o nosso chamado teto, para poder participar do rito dos juizados especiais cíveis estaduais. É uma opção que você tem, fica ao seu critério, e é justamente essa versatilidade que torna tão atrativo os juizados especiais estaduais. Além disso, a gente pode também determinar a competência, essa capacidade de processar uma demanda, pela matéria em debate. Aqui é um aspecto que, por conta da limitação do nosso bloco, do tempo do bloco, eu não abordarei em minúcias, deixando a critério do ouvinte mandar mensagens, entrar em contato com a Rádio IES pelos nossos canais oficiais mencionados ao início desse bloco, para nós esclarecermos especificamente. Também jogo a oportunidade para fazermos um bloco específico a respeito dessa matéria, mas em termos de questão colocada a debate num conflito, nós dizemos que, tendo em vista o artigo 275, me enganei aqui,
está colocado que, de acordo com a Lei 9.099 e pelo Código de Processo Civil de 2015, as matérias em questão que podem ser apresentadas ao juízo dos juizados especiais estão elencadas no artigo 275, inciso 2º do Código Civil do Código de Processo Civil de 1973. Trata-se de uma lei já revogada, contudo que ainda se aprecia esse dispositivo para determinar as matérias que podem ser apreciadas pelo juizados especiais. Como eu disse, trata-se de um rol um tanto quanto extenso, cuja explicação ultrapassaria o nosso limite temporal aqui, o nosso tempo limite do bloco. Então, convido a todos que tiverem interesse deixar as suas dúvidas, seus questionamentos no campo específico aqui da Rádio IES, que eu entrarei em contato e poderemos estabelecer um debate a respeito disso. Além da matéria, nós temos também as pessoas envolvidas no litígio, né, podemos assim dizer, na confusão, né, na maioria dos casos. E dependendo da pessoa que está envolvida, nós também temos um critério para determinar a competência dos juizados especiais também. Segundo a legislação, somente pessoas físicas maiores de 18 anos, microempresas, empresas de pequeno porte podem propor uma ação perante o juizado especial. Pessoas jurídicas fora desse padrão apenas podem ser uma parte promovida nessa ação. Promovida é a pessoa que está sofrendo a ação em seu desfavor. Promovente, a pessoa que está promovendo a ação em desfavor de alguém. Com base nisso, eu posso dizer também que menores de 18 anos, pessoas sobre regime carcerário, ou seja, pessoas que se encontram presas, entes públicos e empresas públicas da União não podem ser tanto promoventes quanto promovidos nos juizados especiais cíveis estaduais. Por que eu ressalto a palavra estadual nesse caso? Dependendo se for uma pessoa como a União, né, principalmente eu ressalto a União, nós estaremos numa questão que envolve a esfera federal. Sendo que, se descoberto no caso que envolve uma pessoa assim, será necessária a remessa dos autos à Justiça Federal. Com base nessas explicações, a gente pode partir para algumas singularidades agora do procedimento, sendo em vista que foram explicitadas questões gerais a respeito dos juizados. Vamos agora falar um pouco de algumas singularidades a respeito do assunto. Primeira de todas, já apresentada no transcurso desse episódio, foi que o advogado, como dito, atuará obrigatoriamente apenas se a causa tiver o valor superior a 20 salários mínimos. Além disso, caso a sua demanda não tenha sido resolvida no primeiro grau, que é quando não há ainda um recurso sendo julgado, um recurso que parta para a turma recursal, né, porque nós temos um recurso chamado embargos de declaração, por exemplo, que ele pode ser julgado ainda no primeiro grau. Se a demanda for para grau recursal, será necessária a atuação de um advogado, se o recurso impor, né, o julgamento no segundo grau. Além disso, nós também temos que os juizados especiais contam, no primeiro grau, com a figura do chamado juiz leigo, que é um indivíduo concursado e supervisionado pelo juiz togado, aquele sim que é considerado um magistrado. Esse juiz leigo dirigirá o rumo do processo e fará, ao término do que nós chamamos de fase de conhecimento, que é onde é apresentada aquela petição inicial que você traz ao juízo, a parte traz a sua contestação, temos a audiência, temos a produção das provas. Ele, ao término dessa fase, que nós chamamos de fase de conhecimento, ele elaborará o chamado projeto de sentença, que será homologada, ou seja, será confirmada pelo juiz, será apresentada retificações pelo juiz. Esse trabalho todo, até chegar na homologação pelo juiz magistrado, mesmo juiz togado, é trabalho do juiz leigo. Além disso, nos juizados especiais não existem custas ou despesas no primeiro grau dos juizados. Ou seja, a sentença não irá condenar o vencido em custas e honorários, salvo se constatada a chamada litigância de má-fé, que é quando constatada uma conduta contrária ao rumo adequado do processo. Excesso de petições protelatórias, condutas que sejam contrárias ao que a gente entende por uma lealdade, uma boa-fé recíproca no tratamento das partes do processo. Além disso, nos juizados não haverá a caracterização de perícia, porque a gente entende que a perícia é uma forma de se tornar uma causa mais complexa, indo contrário à ideia de simplicidade no processo dos juizados.
Certo, pessoal? Isso aqui são ideias bem gerais a respeito dos juizados, para a gente afastar aquele conhecimento que a gente tem do senso comum, não saber do que se trata um juizado, e para trazer, para clarear, né, que nós temos o direito de usufruir desse mecanismo para atender os nossos interesses. Afinal, muitas pessoas acham que é simplesmente adentrando a justiça convencional, correr com aqueles prazos que podem ser um pouco desestimulantes dependendo da situação, aguardar recursos, questões assim que podem afastar o interesse em resolver o processo de uma forma simples e breve. Então, os juizados especiais eles são excelentes recursos à disposição dos indivíduos para facilitar o seu acesso à justiça de forma simples e rápida. Além disso, essa modalidade de procedimento permite um desafogamento da justiça convencional e do excesso de demandas, permitindo um fluxo maior para a resolução dos conflitos de maior complexidade. Em linhas gerais, pessoal, então, essa era a mensagem que eu queria trazer hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas podem ser encaminhadas para as redes sociais oficiais da Rádio Yes. E no mais, pessoal, espero que fiquem bem. E não esqueçam que conhecer os seus direitos é o primeiro passo em rumo à justiça. Até mais e retomamos a nossa programação normal.